Irmãos, graça e paz, né? A gente, por fim, vai começar a questão do NT, né? E de forma bem específica, a teologia bíblica do NT, trabalhando os evangelhos, né? Os irmãos já estão aí com a lista dos livros que vão trabalhar. E aqui, irmãos, eu quero começar a trabalhar. Eu vou ler algumas coisas do Vuz, né? Do livro dele, O Reino de Deus, não é? E a Igreja, certo? Algumas coisas bem curiosas que o próprio Vuz vai estabelecer aqui, que já vai servir de norte para nós adentrarmos. Os irmãos devem ler também aquela parte final da teologia bíblica de Vuz do Novo Testamento, onde ele vai trabalhar também esse conceito. Seria interessante também se os irmãos pudessem depois lerem a teologia bíblica do Joaquim Jeremias, né? Falando em português, Joaquim Jeremias, que ele vai trabalhar somente questão de evangelhos, certo? Mas a gente vai trabalhar esse período agora utilizando o LED, a teologia bíblica do LED, que vai trabalhar na parte dos evangelhos só a perspectiva de reino, o Jeremias, né, o Joaquim Jeremias, a teologia dele, material do Vuz, certo? E por que eu quero começar com o material do Vuz? Porque o Vuz vai começar dizendo algumas coisas bem interessantes aqui. A gente sabe que a Escritura, né, os irmãos sabem muito bem disso, que a Escritura ela é estabelecida num cordão dourado, né, em cordões dourados, melhor dizendo. E esse cordão dourado, né, nós compreendemos que é o reino, o pacto, o mediador. Entretanto, esses cordões eles se entrelaçam entre si, de sorte que em determinada porção da Escritura, o livro, possa sobressair um tema, já em outro sobressai outro tema, mas mesmo quando se sobressai um tema, os outros dois estão implícitos nesse tema. Certo? Então, por exemplo, aquilo que salta-nos aos olhos quando a gente vê os evangelhos é a temática do reino de Deus. Mas eu gostei muito da posição de Vuz, que ele vai dizer que não é sábio nós acharmos que tudo é reino de Deus, certo? E aqui que eu falei, né? O fato de um tema sobressair não quer dizer que ele seja o único, certo? Não quer dizer que ele seja o único. Então, considerando algumas coisas de Vuz aqui, ele vai dizer da seguinte forma: no ensino do nosso Senhor, conforme registrado nos Evangelhos, as referências ao reino de Deus ocupam um lugar proeminente. De acordo com o testemunho comum nos Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Jesus inaugurou seu ministério público na Galileia com a proclamação de que o reino estava próximo, né? Nós temos aqui 3 textos que ele vai dar: Mateus 4,17, Marcos 1,15 e Lucas 4,43. Na última passagem mencionada, o Lucas 4,43, ele até mesmo declara que o propósito principal de sua missão consiste na pregação das boas novas do reino de Deus. A gente vai começar a trabalhar essa questão, né, basicamente, como eu falei, sem dizer que é o tema principal, o tema único, melhor dizendo, né, eu vou usar a ideia do tema principal, um dos mitos que sobressaem o reino de Deus. Entretanto, levando em consideração isso, né, de que há outras coisas que vão sobressair, certo? E que nós devemos compreender isso. Para a introdução de conversa, é interessante que a gente compreenda uma coisa. Não é que a ideia de reino, pacto, mediador, como é que isso se interrelaciona? Eu poderia colocar da seguinte forma: nós temos um reino. O que é o reino? Toda a criação de Yahvé. Toda a criação de Yahvé. Certo? A igreja não é o reino, a igreja é um exército do reino de Deus, tá? Toda a criação de Yahvé é o reino de Deus. Dentro desse reino, nós temos o anti-reino. O que é o anti-reino? São justamente pessoas reprovadas que militam contra os ditames, os preceitos do reino de Deus. Certo? E esse anti-reino, ele foi, deixa eu colocar da seguinte forma, foi autorizado a existir. A gente vai estar trabalhando isso posteriormente. Foi autorizado a existir. Quem é o príncipe desse anti-reino? O diabo. Certo? Então, quando eu compreendo isso, eu compreendo o papel bélico da igreja. A igreja é o exército do reino que está militando contra o anti-reino. Isso é o que tem que ser feito.
Como é que o soberano Deus de todas as coisas lida com seu povo? Através de uma aliança. Então a gente percebe aí que a aliança ela é uma parte importante, uma parte constitutiva, certo? De regência de Deus dentro do seu reino para com seu povo, certo? E o mediador? Mediador são pessoas os quais Deus se relaciona através delas com seu povo. Então tem o mediador por excelência, o Senhor Jesus, mas tem Adão, você vai ver Abraão, cabeças mediatoriais, entendeu? Que estão relacionadas dentro desse plano maior. Então a ideia basicamente vai ser essa que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, veja só, como eu falei lá em Lucas 4:43, segundo o Vuz falou, na última passagem mencionada, ele até mesmo declara que o propósito principal de sua missão consiste na pregação das boas novas do Reino de Deus. E essa concepção não apenas se apresenta desta forma significativa no início da obra de Nosso Senhor, ela reaparece nos pontos culminantes do seu ensino, como bem-aventuranças, do Sermão do Monte, nas parábolas do reino. A sua importância será melhor vista considerando-se que a chegada do reino é o grande evento que Jesus conecta à sua vinda e atividade. A gente posteriormente vai estar definindo a questão de reino, né? Porque pronto, a problemática de compreensão do reino de Deus consiste em a gente entender o reino de Deus como um espaço, não é questão de espaço geográfico, que é abrangendo tudo. Reino de Deus no que diz respeito a preceitos, certo? E reino de Deus no que diz respeito a espaços geográficos sem a presença do antirreino, tá? Então é essa ideia, entendeu? De espaço geográfico, preceitos e espaço geográfico sem a presença do antirreino que a Escritura vai trabalhar. Então é necessário que a gente tenha esse discernimento para compreender. Quando a Bíblia diz arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, qual é o aspecto disso? Qual é o aspecto disso? Será que é o seu aspecto geográfico? Mas o reino de Deus já não é tudo? Então, qual é a ideia disso? Qual é a ideia de... Será que é a ideia de preceitos? Será que nós teríamos então preceitos aí de um desdobramento da revelação progressiva, histórica, orgânica, adaptável da graça de Deus, que é a definição de teologia bíblica, que diz respeito ao entendimento melhor, não é? Quando o Senhor falou, o reino de Deus está dentro de vós, não está nem ali nem acolá, o que significa isso? Será que diz respeito aos preceitos que foram interiorizados? Óbvio que sim. E lá em 1 Coríntios 15, quando fala que ele entregará o reino a Deus Pai, entendeu? Quando todos os inimigos estiverem subjugados, estiverem debaixo dos seus pés. Que aspecto será esse? O aspecto do reino sem a presença do antirreino. Então, esses três aspectos, sabe? Do reino no aspecto geográfico, os preceitos do reino para a comunidade eleita e o reino no aspecto geográfico sem a presença do antirreino, eles precisam ser trabalhados para não ter perturbação na compreensão, certo? Aí sobre essa questão do reino, né, o próprio Vuz vai dizer, mesmo reconhecendo que o reino de Deus não tem uma importância secundária no ensino de Nosso Senhor, aí vai dizer, não deveríamos chegar ao extremo em que alguns autores têm caído de achar ser este o único tema sobre o qual Jesus de fato ensinou. Observe o que Vuz está dizendo. Ele não está falando que o reino de Deus não é o tema proeminente. Que aí ele estaria se contradizendo com aquilo que ele já falou anteriormente. Ele está falando que alguns chegam a dizer que é o único tema. E não é. Não é. Nós teremos outros temas, entendeu? Que podem, que é óbvio que isso que estará subjazendo, né? Que estará dentro da perspectiva de reino. Que como nós vimos aqui, né, o pressuposto da aliança e o pressuposto do mediador estão dentro de uma conjuntura maior de reino, certo? A gente já está vendo isso aqui já. E olha o que ele vai dizer mais aqui. O que implicaria em que todos os outros tópicos citados nos seus discursos fossem somente apenas colorários ou divisões dessa grande verdade, tá? As tentativas modernas de tornar o reino de Deus o centro, né, organizacional de um sistema teológico tem exercido influência enganadora sobre a interpretação do ensino de Jesus.
Certo. Agora é aquela questão. Eu volto a dizer assim, forma é proeminente aqui, entendeu? E aqui só vai ter um pouquinho de cuidado aqui, porque se você está querendo dizer para o centro organizacional um MIT, entendeu? Único, ou seja, onde os outros dois não aparecem, entendeu? Então, no meu modo de ver, eu concordo com ele. Entretanto, se porventura vos estivesse dizendo que o reino de Deus não é um tema proeminente, não é um tema que aparece, ele estaria se contradizendo, certo? Eu até não chegaria a dizer o que ele falou aqui agora, né? De o centro organizacional de um sistema teológico, que ele vai dizer que isso tem exercido uma influência enganadora. Eu particularmente não diria isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo que é um tema proeminente, então esse tema proeminente vai de uma certa forma exercer essa organização de um sistema teológico. É lógico que ele vai exercer. Entende? Então nisso daqui eu não achei bem imposto pelo Vuz, certo? Porque parece-me que, se não for interpretado da forma correta, pode desdizer aquilo que ele começou lá falando, né? Quando ele vai dizer que as referências ao reino de Deus ocupam um lugar proeminente, tá? Então isso que eu quero colocar aqui. Agora, realmente, se porventura eu abrir a boca e dizer que seria o único tema, né? Aí realmente não tem muito sentido. Olha o que vai dizer aqui. Ele vai dizer da seguinte forma: é apenas com muita artificialidade que os vários elementos que compõem o ensino de Nosso Senhor podem ser agrupados sobre um único tópico do reino. Se quaisquer edições e sistematizações forem feitas, tanto a lógica quanto as indicações que temos dos hábitos de pensamento de Nosso Senhor sobre este ponto, semelhantemente, requerem que seja dado o mais alto lugar, não no seu ensino sobre o reino, mas a Deus. Então ele vai dizer assim de forma: olha, tudo que o Senhor vai falar vai dizer respeito ao Senhor Deus. Certo? Então beleza. É como eu falei, se eu entendo que o reino é o único tema abordado nos evangelhos, é um equívoco. Se eu entendo que é o tema proeminente abordado nos evangelhos, não é um equívoco. E se eu compreendo que, por ser o tema proeminente, ele vai exercer uma função de estruturante, né, sobre os demais temas que vão estar interligados, eu acho que isso aí não seria um equívoco e não atrapalha, tá? Agora é fato, né, como o próprio Vuz vai dizer aqui, né, uma vez que Deus é o que ele é, o reino mantém o caráter e incorpora os princípios que de fato já lhe pertencem. Aí eu volto a dizer aqui, né? Porque aqui esse aspecto aqui do reino é do aspecto dos preceitos, né? É feita a oração lá do Pai Nosso: venha o teu reino. Então a ideia é, o que significa venha o teu reino? No sentido de aspecto geográfico, mas tudo não é o reino de Deus. Os salmos estão repletos disso, né? Os salmos estão cheios disso, não é? Inclusive, até antes de começar a gravar a aula, eu estava escutando o salmo, né? Está repleto disso aqui, entendeu? De que o Senhor é o rei de tudo, compreende? Então, deixa eu achar aqui, né? Pronto, o Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam, entendeu? O próprio 8: quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, não é verdade? Então a ideia do Senhor ser o rei da glória. O Salmo 47: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Certo? Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, não é? Essa ideia, o verso 7, 47:7, Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. O 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, compreende? Então, veja só, a gente vai ter inúmeras citações sobre essa questão aqui, de Deus governar sobre todas as coisas, certo?
E isso aí o Senhor Jesus, como um bom judeu, sabia. Então, é como eu falei, a gente precisa discernir isso, né? O reino de Deus no seu sentido de aspecto geográfico, o reino de Deus no sentido de preceitos para o povo eleito, entendeu? Combater o antirreino, e reino de Deus no aspecto geográfico sem a presença do antirreino. E a gente vai entender assim, forma, por que é que o antirreino está dentro do reino, não é? E a gente vai ver isso, né? De um aspecto legal, jurídico, né? De que quando a gente precisa entender a ideia do vice-gerente ou vice-regente, certo? Vice-regente como Robertson cita, vice-gerente como Grunig cita, entendeu? Adão como vice-gerente, quando ele peca, entendeu? E por causa dele a terra se torna maldita. Ou seja, por causa daquela atitude ali, entendeu? O Senhor Deus estabelece a antítese, e a antítese consiste em que haveria descendentes da serpente e descendentes da mulher. Então, há o estabelecimento do antirreino, compreende? Há o estabelecimento do antirreino, e esse antirreino só será eliminado de forma completa através do segundo cabeça mediatorial, né? Que é o Senhor Jesus. Entendeu? Numa perspectiva, deixa eu colocar aqui bem claro, numa perspectiva histórica. Porque o primeiro, numa perspectiva histórica, é Adão. Mas numa perspectiva decretiva, do decreto, o primeiro é Jesus Cristo, já que os eleitos foram eleitos em Cristo na eternidade, né? Foram os eleitos em Cristo na eternidade. O texto de Efésios vai dizer. Então, isso também vai ser necessário que a gente vá trabalhando esse ponto, né? Entendeu? Esse ponto, para poder a gente ter discernimento. Correto? O Vues vai dizer da seguinte forma: por outro lado, não se pode negar que em muitos aspectos a ideia do reino atua no pensamento e ensino do nosso Senhor como ponto em volta do qual muitos outros elementos da verdade naturalmente se reuniram e se agruparam em harmoniosa combinação. É aquilo que eu falei, certo? Que a gente precisa perceber e ter discernimento, tá? Perceber e ter discernimento. Então, veja só, irmãos, como eu falei, né? A gente precisa sempre compreender o reino nesses aspectos mencionados, né? Como um espaço geográfico, como preceitos para a comunidade da aliança e como espaço geográfico sem a presença do antirreino, tá bom? E porque quando eu entendo isso, eu vou começar a compreender essas designações, né? Isso é importante. Por exemplo, o Vues vai trabalhar a questão do reino e o Antigo Testamento, né? Onde ele vai trabalhar isso aqui de forma magistral para nós podermos compreender essas questões todas, não é? Essas questões todas. Então, observa cá. A primeira coisa a ser observada nas declarações de Jesus a respeito do nosso tema é que elas claramente pressupõem um esforço consciente de sua parte em fundamentar sua obra com base na revelação de Deus no Antigo Testamento, certo? Nosso Senhor opera em território histórico desde o princípio. Do início ao fim, ele se refere ao reino de Deus como uma concepção fixa, a qual assume que seus ouvintes estejam familiarizados. É óbvio, né? O Jesus fala para judeus. Em afirmar que o reino é chegado, ele lhe atribui o caráter de algo que faz parte daquele mundo da profecia, que se move adiante através das eras para seu cumprimento divinamente determinado. Estaria totalmente em desarmonia com esse princípio fundamental do Evangelho do Reino do Nosso Senhor, descrevê-lo como fundador de uma nova religião. É justamente aquela questão, né, do pressuposto da descontinuidade, né? Dizer que Jesus ele funda uma nova religião, essa nova religião cai de paraquedas, e uns até chegam a dizer que Jesus não fundou religião nenhuma, que foi Paulo que fundou o cristianismo, entendeu? O que juntou-lhe pressuposto da religião de mistérios. Nada mais equivocado, né? Tanto uma como outra. Entendeu? Tanto uma como outra. Quer dizer, Jesus, como um bom judeu, ele veio cumprir a lei e ele se vê como continuidade no aspecto de continuidade das promessas que foram feitas lá no AT. Então ele é a continuidade e ele é o cumprimento. Continuidade no sentido de ele é a sequência natural daquilo, mas ele é o cumprimento, a relação de profecia e cumprimento, profecia e cumprimento, profecia e cumprimento, que também os apóstolos lá em Atos também vão ver essa relação de profecia e cumprimento, entendeu? O próprio Paulo vai ver essa relação, né? E lembrando sempre que o ensino da igreja dos apóstolos, né, principalmente do Paulo,
está baseado em 3 pontos, né? O VT, o AT, melhor dizendo, no Antigo Testamento, o ensino do Senhor Jesus e a catequese da igreja primitiva, que era o quê? Que era reflexo do ensino do AT e das palavras do Senhor Jesus, compreendendo que as palavras do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus estava na relação de profecia-cumprimento, profecia-cumprimento. Ou seja, o Senhor Jesus era o cumprimento das profecias do AT. A fala do Senhor Jesus, ações do Senhor Jesus, cumprimento de profecias do AT. A própria ideia daquilo que o Senhor Jesus institui, profecia do Antigo Testamento. A própria fala dos apóstolos em Atos, se vocês observarem, né, é bem interessante isso, principalmente o Atos do 1 ao 13, né, do 1 ao 12, né, que vai dar uma ênfase basicamente em Pedro. Você vai ver que Pedro, João, os demais apóstolos, sempre a pregação a respeito de Jesus é citar o Antigo Testamento e dizer que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então você estabelece uma linha de continuidade, né? O próprio autor de Hebreus, identificando o sacrifício de Cristo, né? Cristo enquanto sacerdote, enquanto também Cordeiro Pascual, a ideia de oferta e ofertante, é o cumprimento das profecias do AT, a relação tipológica de tipo e antítipo. Não é? Então a gente vai ter também toda essa questão, entende, irmãos? Então, pessoal, a ideia aqui de Jesus, como o próprio vos falou, estarem totalmente em desarmonia com esse princípio fundamental do Evangelho do Reino do Nosso Senhor, descrevê-lo como fundador de uma nova religião, está em desarmonia por causa disso, certo? Está em desarmonia totalmente por causa disso, entende? Agora, há uma coisa bem curiosa aqui que vos vai trabalhar, vai dizer da seguinte forma: de fato, em apropriar para si mesmo a função de trazer o reino e em reivindicar para si a dignidade messiânica, Jesus apossou-se daquilo que no Antigo Testamento o capacitou de um só golpe a fazer todo esse movimento histórico convergir e culminar nele mesmo. Há nisso a combinação única da mais sublime autoconsciência e da mais humildade e submissão à revelação de Deus em eras anteriores. Jesus via-se ao mesmo tempo como o ponto convergente da história e o servo da história. Ou seja, ele se via como o cumprimento daquilo e também o servo da história que iria executar os pressupostos. Aí a gente se lembra-se de obediência ativa, né, do Senhor e obediência passiva. Então, pessoal, irmãos, é interessante que se diga essas questões a respeito do Senhor, né? Que a gente vai começar a trabalhar aqui em vós, porque nisso a gente já tem alguns pontos para a nossa aula não ficar demasiadamente longa, porque a gente já está vendo muitas coisas já. É necessário que a gente comece a identificar algumas coisas, fazendo uma síntese. Os evangelhos vão apresentar um tema proeminente, não um tema único, um tema proeminente. Um tema proeminente que vai organizar todos os outros tópicos, entendeu? Nisso daí eu vou destoar um pouquinho de voz, tá? Que vai organizar todos os outros tópicos. Agora, entendendo isso, tema proeminente, né, quer dizer tema único, tá bom? Outra coisa, eu preciso entender o reino de Deus nessa questão, no espaço geográfico, tudo é reino de Deus. Segundo ponto, aspecto de preceitos para quem? Para a comunidade da aliança. Nesse aspecto é que eu tenho que entender, o reino de Deus está dentro de vós, arrepender porque é chegado o reino de Deus, entendeu? Os preceitos do reino de Deus estão aí, compreende? Eu preciso entender justamente isso, que a evangelização consiste em eu anunciar os preceitos do reino de Deus. Isso é importantíssimo entender. E por que eu anuncio os preceitos do reino de Deus? Porque ainda tem eleito que está no mundo. Então, esses eleitos ouvirão os preceitos do reino de Deus. E se o Espírito Santo os regenerar, se o Espírito Santo os convencer do pecado, da justiça e do juízo, certo? Se porventura chegou a hora deles nascerem de novo, esses eleitos ouvirão e virão. Serão transportados das trevas para a luz, mas serão transportados das trevas para a luz porque eles compreenderam através do Espírito Santo os preceitos do reino de Deus, certo? E também eu preciso entender que o reino de Deus diz respeito a esse espaço geográfico sem a presença do antirreino, certo? Que isso se dará na segunda vinda do Senhor Jesus. Por enquanto, vocês observem que a igreja constitui-se o reino. A igreja constitui seu exército no reino de Deus, militando contra o antirreino e as obras do antirreino.
compreende? Então, esse aspecto bélico que as escrituras sempre vai enfatizar a respeito da igreja precisa ser compreendido para poder a gente entender essas questões todas aqui. A gente, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho, né, essa perspectiva aqui de reino, no seu aspecto geográfico, no seu aspecto também de preceito para a comunidade da aliança e no seu aspecto de espaço geográfico sem a presença do antirreino, tá? A gente vai estar trabalhando isso pela graça de Deus, tá, irmão? Que Deus abençoe e estude o material, tá certo?